Olha, aconteceram várias coisas, inclusive, para o Brasil. O presidente Lula teve com a primeira-ministra do Japão e chegou a iniciar uma negociação de acordo do Mercosul com o Japão, por exemplo, que é importante para o Brasil. Então, coisas à margem do G7 também aconteceram, mas a gente ouviu ali o ambiente com que Lula participou lá no G7. Vamos dar uma olhada numa das falas do presidente Lula, numa das falas dele hoje. Vamos ouvir essa parte. Olha, eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. O presidente Lula tem razão. Essa fala dele na resposta a uma declaração que foi feita por Donald Trump, depois de ter já terminado a cúpula, como explicou o Américo Martins aqui, em que ele é perguntado sobre essa interação com Lula, e ele faz, então, uma declaração e classifica a situação política no Brasil, diz que aqui a situação está meio desagradável e que a situação política é perigosa. Vamos ver esse trecho. Spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him. Because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. Now, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. O presidente Trump fez uma confusão ali, né? Quando ele fala Bolsonaro Júnior, talvez ele estivesse se referindo que ele soube da condenação do STF ao Eduardo Bolsonaro, que mora no Texas, confundiu com Flávio Bolsonaro, que é o candidato aqui, que um estava preso, o outro não, enfim. Ele faz ali uma confusão, mas ele faz um posicionamento, né, sobre a situação política no Brasil e por isso o presidente Lula deu aquela resposta. Agora nós vamos ver um momento em que o Donald Trump e o Lula, eles se cumprimentaram durante a cúpula do G7. Nós vimos agora há pouco o Américo Martins dizer que eles se cruzaram algumas vezes. Essas imagens que vocês estão vendo são do site ICL, do portal, né, ICL Notícias, que conseguiu captar ali no momento em que isso acontece. O Trump e o Lula estão no corredor do hotel, cada um para uma direção. Os dois se cumprimentam e o Trump diz para ele, "You okay? Good job." Que em português quer dizer, você está bem? Bom trabalho. E o Lula apenas sorri para ele. O Lula está sozinho. A gente dá para ver aí que o Lula está sozinho nessa imagem. A tradutora, por exemplo, que está sempre perto dele, não o acompanha. Então, ele acaba não falando nada. Assim, fica uma coisa meio de passagem. O Trump bate no ombro dele e vai embora. Segundo o ICL, esse cruzamento aí dos dois aconteceu depois da primeira reunião de hoje, logo cedo, lá no hotel que sediou a cúpula do G7. Agora a gente vai ouvir o som ambiente desse encontro. Nos Estados Unidos, os republicanos têm mais que The Republicans have more than the Democrats and all. Okay? Good job.
Okay? Good job. Pronto, a gente antecipou ali um outro vídeo que a gente vai trazer para vocês, de um áudio que vazou do presidente Lula, mas já vamos tratar desse negócio. Vamos trazer a participação de Lula no G7 para o Brasil e a reação, especialmente a reação diplomática e a avaliação sobre essa participação de Lula, que nós ouvimos de Américo Martins. Lula ficou meio irritado, porque ele entendeu que ali era um jogo de cena para tratar Donald Trump. Pedro Venceslau já chega aqui comigo. Ei, Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thaís, boa noite a todos. Que bom. Pedro, vamos lá. Como é que isso repercutiu? Como é que a participação do Lula, mas especialmente esse encontro? Bom, a diplomacia esperava que fosse um encontro fortuito, mas que tivesse uma duração maior e que eles pudessem conversar, ainda que de forma informal, sobre a questão das tarifas e sobre outros temas. Evitou-se ali a diplomacia pedir um encontro oficial, bilateral, porque eles tiveram um encontro muito recente. Mas cumpriu o papel, pelo menos do ponto de vista para consumo interno, politicamente falando, porque foram alguns encontros que aconteceram por acaso, como já esperava a diplomacia. E para que não restasse dúvida, o Donald Trump fez esse comentário, né? Good job. Ou seja, mostrou que a relação dele pessoal com o presidente Lula não está estremecida, porque eles poderiam simplesmente não se cumprimentar. Quando fizeram aquela famosa foto de família, muita gente especulou, porque o Lula ficou num canto, o Donald Trump ficou no outro, eles não se falaram ali, e aí isso já gerou uma reação nas redes sociais. A direita dizendo que o Trump ignorou o Lula, a esquerda dizendo que foi o Lula que ignorou o Trump. Nesse encontro agora que foi flagrado pelo ICL, ficou claro que nenhum dos dois ignorou reciprocamente o outro. Então, foi isso. Então, nesse encontro não era aquilo que a diplomacia esperava, mas rendeu. Agora, ficou o que restou, o registro final, essa fala meio caótica do Donald Trump, que passa uma mensagem também de que ele tem uma boa relação com o Lula, mas logo em seguida ele começa a fazer críticas e a falar sobre o processo eleitoral aqui no Brasil, abrindo uma brecha para o presidente Lula entrar num tema que ele gosta, que é defender as urnas eletrônicas. Ele chegou a dizer na fala dele que ele ia mostrar para o amigo Donald Trump como é que funcionavam as urnas eletrônicas aqui no Brasil.